Patrícia nunca foi uma filha rebelde, nunca foi uma jovem problemática, nunca foi alguém que gostasse de chamar atenção ou causar conflitos dentro de casa. Desde muito cedo, ela aprendeu que precisava ser responsável, obediente e, acima de tudo, útil para a família. Porque naquela casa simples, onde o dinheiro sempre foi contado, cada pessoa precisava fazer sua parte. Ainda adolescente, Patrícia já trabalhava fora. Acordava cedo, pegava transporte lotado e voltava cansada, mas mesmo assim entregava quase todo o salário para ajudar nas despesas da casa, sem reclamar, sem questionar, sem pedir nada em troca. Ela acreditava, no fundo do coração, que todo esse esforço seria reconhecido um dia, que sua dedicação falaria por si só e que a família entenderia o quanto ela tentava fazer o melhor possível. Mas a vida, silenciosamente, começou a mudar quando Patrícia tinha apenas 18 anos. Foi numa manhã comum, aparentemente igual a todas as outras, que ela percebeu que algo não estava certo com o próprio corpo. O atraso, o medo, o coração acelerado e, por fim, a confirmação que mudou tudo. Patrícia estava grávida. No primeiro momento, ela sentiu um misto de desespero, confusão e vergonha, não pelo bebê, mas pela reação que sabia que enfrentaria dentro de casa. Ela demorou dias para criar coragem de contar à família, ensaiando palavras, imaginando respostas, tentando se preparar emocionalmente para o que viria. Quando finalmente contou, a reação foi ainda pior do que ela imaginava. Não houve abraço, não houve preocupação, não houve nenhuma pergunta sobre como ela estava se sentindo. O que houve foi silêncio, um silêncio pesado, carregado de julgamento, seguido por palavras duras, frias e cheias de desprezo. Disseram que ela tinha estragado a própria vida. Disseram que tinha jogado fora qualquer chance de ter um futuro melhor. Disseram que aquele bebê era a prova viva de um erro que jamais seria esquecido. Cada palavra era como um golpe. E Patrícia sentia o chão sumir sob seus pés, enquanto tentava explicar que não tinha planejado aquilo, que estava com medo, que precisava de apoio. Mas ninguém parecia disposto a ouvir. Para a família, ela não era mais a filha esforçada que ajudava em casa. Ela havia se tornado um motivo de vergonha. O pai da criança, quando soube da gravidez, simplesmente desapareceu, o que só piorou ainda mais a situação dentro de casa. A ausência dele virou mais um argumento contra Patrícia, como se a culpa fosse inteiramente dela por estar sozinha naquela situação. A partir daquele dia, a convivência dentro da casa mudou completamente. Os olhares se tornaram frios, as conversas diminuíram e cada pequeno erro passou a ser motivo para lembrá-la do quanto havia decepcionado a todos. Mesmo grávida, Patrícia continuou trabalhando. Mesmo enjoada, cansada e emocionalmente abalada, ela acordava cedo todos os dias, porque sabia que, se parasse, ouviria que estava se aproveitando da situação. Ela seguia ajudando financeiramente a família, pagando contas, comprando comida, resolvendo problemas, mesmo sendo constantemente lembrada de que havia feito besteira. Era uma contradição dolorosa. Ela era humilhada, mas necessária. Era julgada, mas indispensável. Com o passar dos meses, as humilhações começaram a ficar mais evidentes, ainda que disfarçadas de comentários inofensivos. Frases ditas em tom de brincadeira, mas cheias de veneno. Comparações com outras jovens da mesma idade, que tinham futuro, olhares atravessados sempre que alguém falava sobre estudo, carreira ou sucesso. Patrícia aprendia a engolir a dor em silêncio, porque qualquer tentativa de se defender só piorava as coisas. À noite, sozinha no quarto, ela chorava baixinho, com medo de que alguém ouvisse. Colocava a mão sobre a barriga e conversava com o bebê, pedindo forças para continuar, prometendo que faria de tudo para dar a ele uma vida digna, mesmo que isso custasse a própria felicidade. Quando o filho nasceu, Patrícia sentiu um amor tão grande que parecia impossível de explicar. Mas junto com esse amor, veio a certeza de que sua vida seria ainda mais difícil. As noites sem dormir, o cansaço extremo
e a pressão emocional se tornaram parte da rotina. Mesmo assim, ela nunca deixou de ajudar a família. Sempre que alguém precisava de dinheiro, era Patrícia quem ajudava. Sempre que faltava algo em casa, era ela quem dava um jeito. Mas em troca, recebia apenas críticas, julgamentos e lembranças constantes do erro que, segundo eles, havia cometido. Com o passar dos anos, Patrícia percebeu que quanto mais ajudava, menos era respeitada. Ela se tornou a base financeira da família, mas emocionalmente continuava sendo tratada como alguém inferior. Isso começou a criar uma dor silenciosa dentro dela, uma sensação constante de injustiça, de cansaço e de solidão. Mesmo assim, Patrícia seguia em frente. Ela não reclamava, ela não se defendia, ela apenas continuava, dia após dia, acreditando que precisava ser forte, principalmente pelo filho. Mas no fundo, algo começava a mudar. Uma semente de questionamento começava a crescer dentro dela, ainda fraca, ainda confusa, mas presente. Ela começava a perceber que aquela situação não poderia durar para sempre e que, de alguma forma, sua história ainda teria uma reviravolta que ninguém estava preparado para ver. Com o passar do tempo, a vida de Patrícia entrou em um ciclo repetitivo e cansativo, onde os dias pareciam iguais, mas a dor só aumentava. Ela acordava cedo, preparava o filho, organizava a casa, saía para trabalhar e voltava exausta, sabendo que, ao atravessar aquela porta, encontraria o mesmo ambiente pesado de sempre, mesmo sendo uma das principais responsáveis pelo sustento da família. Patrícia nunca foi tratada como alguém importante. Pelo contrário, sua presença era constantemente diminuída, como se tudo o que fazia fosse pouco, insuficiente ou irrelevante. As humilhações se tornaram mais frequentes. Em reuniões de família, parentes comentavam, sem nenhum cuidado, que a vida dela teria sido diferente se tivesse pensado melhor no passado. Alguém sempre fazia questão de lembrar que ela tinha um filho cedo demais, como se aquilo definisse toda a sua existência. Patrícia escutava tudo em silêncio, sentindo o rosto queimar de vergonha. Enquanto o coração se fechava um pouco mais a cada comentário, dentro de casa, a situação não era diferente. Qualquer pequena discussão terminava com alguém jogando na cara dela que estava ali por causa da família, como se fosse um favor que faziam. Mas, quando o assunto era dinheiro, todos lembravam rapidamente do quanto Patrícia podia ajudar. Ela começou a perceber que sua ajuda não vinha acompanhada de respeito, apenas de conveniência. Mesmo assim, Patrícia continuava ajudando. Pagava contas atrasadas, comprava comida quando faltava, ajudava parentes que apareciam pedindo favores, sempre acreditando que, se fosse paciente, as coisas melhorariam. Mas o reconhecimento nunca vinha. O que vinha eram cobranças maiores, pedidos mais frequentes e um desprezo cada vez mais evidente. Em certos momentos, Patrícia se sentia completamente sozinha, mesmo estando cercada de pessoas. Ela não tinha com quem conversar, não tinha apoio emocional, não tinha alguém que realmente se preocupasse com seus sentimentos. Tudo o que ela era parecia resumido a uma coisa só: alguém que servia para ajudar financeiramente. Essa realidade começou a pesar ainda mais quando surgiram dificuldades no trabalho. Mesmo enfrentando problemas, Patrícia nunca pensou em desistir, porque sabia que, se perdesse o emprego, a família inteira sentiria o impacto. Mas ninguém parecia se importar com a pressão que ela carregava. Ela chorava escondida, à noite, tentando não demonstrar fraqueza, porque já tinha aprendido que qualquer sinal de vulnerabilidade era usado contra ela. Com o passar dos anos, o cansaço emocional se acumulou. Patrícia começou a se perguntar se aquela seria sua vida para sempre. Se estaria condenada a ser lembrada apenas pelos erros do passado. Ela amava o filho, fazia tudo por ele, mas sentia que precisava de algo mais, de uma mudança, de uma chance real de recomeçar. Mesmo sem saber como, Patrícia começou a alimentar um desejo silencioso de transformação. Ela ainda não imaginava que o destino estava preparando algo que mudaria tudo de forma radical. Algo tão inesperado que faria todos aqueles que a humilharam se calarem. E essa mudança estava mais próxima
do que qualquer um poderia imaginar. Com o passar dos dias, Patrícia começou a sentir que a dor não vinha apenas das palavras ditas, mas também das atitudes silenciosas que se repetiam dentro daquela casa. Ela percebia nos pequenos gestos que já não era vista como parte da família, mas como alguém que estava ali apenas por obrigação. Alguém que precisava compensar o erro do passado todos os dias da própria vida. Quando chegava do trabalho cansada, muitas vezes nem perguntavam como tinha sido o dia dela. Ninguém se interessava em saber se ela estava bem, se estava doente, se estava preocupada com algo. Mas bastava surgir uma conta atrasada, uma compra inesperada ou um problema financeiro que todos se lembravam imediatamente de Patrícia. Ela era chamada com urgência, quase sempre com um tom de cobrança, nunca de pedido, e quando ajudava, o silêncio voltava a ocupar o lugar do agradecimento. Essa falta de reconhecimento começou a machucar mais do que as palavras ofensivas, porque o silêncio também humilha, o silêncio também fere, o silêncio também diz que alguém não é importante. Patrícia começou a sentir um aperto constante no peito, uma mistura de tristeza, frustração e cansaço emocional que ela já não conseguia esconder nem de si mesma. Mesmo assim, ela seguia ajudando. Ela acreditava que, se continuasse fazendo o bem, um dia tudo mudaria. Mas os pedidos só aumentavam. Parentes que quase nunca apareciam começaram a procurá-la apenas quando precisavam de dinheiro. Prometiam pagar, prometiam ajudar depois, prometiam reconhecimento, mas nada disso acontecia. Patrícia via seu esforço sendo sugado aos poucos, enquanto sua dignidade era colocada cada vez mais em segundo plano. Em reuniões de família, ela começou a perceber que sua opinião já não importava. Quando tentava falar, era interrompida. Quando discordava, era lembrada do passado. Quando se defendia, era acusada de ser ingrata. Essas situações se repetiam tantas vezes que Patrícia começou a se calar por completo. Ela sentia que não tinha mais espaço para existir como pessoa dentro daquele ambiente. O que existia era apenas a função que tinham atribuído a ela: ajudar, pagar, resolver, sustentar. À noite, sozinha no quarto, Patrícia pensava em como tinha chegado àquele ponto. Ela se lembrava da jovem cheia de sonhos que um dia foi e sentia um nó na garganta ao perceber o quanto tinha se perdido tentando agradar pessoas que nunca ficariam satisfeitas. Ela olhava para o filho dormindo e sentia uma mistura de amor e medo. Amor por tudo o que ele representava. Medo de que ele crescesse vendo a mãe sendo desrespeitada e aprendesse que aquilo era normal. Esses pensamentos começaram a incomodar lá profundamente. Pela primeira vez, Patrícia começou a se perguntar se ajudar sempre era realmente o caminho certo. Se talvez, em algum momento, ela tivesse confundido amor com obrigação e paciência com submissão. Mesmo sem coragem de agir, essa dúvida começou a crescer dentro dela. Uma dúvida silenciosa, mas poderosa. E essa dúvida seria o primeiro passo para a grande mudança que estava prestes a acontecer. Os dias de Patrícia continuavam seguindo aquele mesmo ritmo cansativo, como se nada jamais fosse mudar, como se a vida estivesse presa em um ciclo do qual ela não conseguia sair. Ela trabalhava, ajudava a família, cuidava do filho e engolia a própria dor em silêncio, acreditando que talvez aquele fosse o preço que precisava pagar pelo passado. Foi em uma dessas semanas comuns, sem nenhuma expectativa especial, que algo pequeno, quase insignificante, aconteceu. Patrícia entrou em uma casa lotérica no fim do expediente, mais por hábito do que por esperança. Ela não costumava gastar dinheiro com apostas, mas naquele dia, por algum motivo que ela mesma não soube explicar, decidiu jogar alguns números simples, escolhidos quase sem pensar. Não havia planos, não havia sonhos grandiosos envolvidos. Era apenas um gesto automático, feito entre o cansaço e a rotina. Ela guardou o comprovante na bolsa e seguiu com a vida, sem imaginar que aquele pequeno papel carregava uma mudança gigantesca. Os dias passaram. A família continuava exigindo ajuda, as humilhações continuavam surgindo, às vezes de forma direta.
às vezes disfarçadas em palavras aparentemente inocentes. Patrícia continuava em silêncio, até que, alguns dias depois, ouviu no rádio, durante o trabalho, que o prêmio da Mega Sena havia acumulado novamente e que os números do último sorteio seriam divulgados. Ela não deu muita atenção no início, afinal, nunca tinha acreditado realmente em sorte, mas algo a incomodou, um sentimento estranho, uma curiosidade inesperada. Naquela noite, já em casa, depois que o filho dormiu, Patrícia lembrou do bilhete esquecido dentro da bolsa. Ela o pegou sem pressa, sentada na beira da cama, com o coração tranquilo, sem nenhuma expectativa. Ligou a televisão, aguardou os números aparecerem e começou a conferir um por um, sem emoção. O primeiro número bateu. Ela franziu a testa. O segundo também. Patrícia respirou fundo, tentando manter a calma. O terceiro número fez suas mãos começarem a tremer levemente. Ela conferiu novamente, achando que podia estar lendo errado. O quarto número coincidiu. O coração começou a bater mais forte. Patrícia sentiu um frio percorrer o corpo inteiro, como se algo estivesse fora do lugar. Quando conferiu o quinto número, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Ela levantou da cama, caminhou pelo quarto, respirou fundo e voltou para conferir tudo outra vez, com cuidado, com medo de se enganar. O sexto número apareceu na tela. Era igual. Patrícia ficou imóvel. O silêncio tomou conta do quarto. Ela sentia o próprio coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. A mente se recusava a aceitar o que os olhos estavam vendo. Ela conferiu os números 1, 2, 3 vezes. Comparou com o bilhete. Conferiu de novo. As mãos tremiam tanto que quase deixou o papel cair no chão. Patrícia sentou lentamente na cama, sentindo as pernas fracas, tentando entender o que estava acontecendo. Ela havia ganhado. Não era um prêmio pequeno, não era algo simbólico, era a Mega Sena. Durante longos minutos, ela não conseguiu chorar, não conseguiu sorrir, não conseguiu reagir, ficou apenas ali, em silêncio, tentando processar algo que parecia impossível. O primeiro pensamento que veio não foi sobre luxo, nem viagens, nem ostentação. Foi alívio. Um alívio tão grande que doeu. Alívio por imaginar que talvez, finalmente, não precisasse mais viver com medo do futuro. Alívio por pensar que poderia dar estabilidade ao filho. Alívio por perceber que pela primeira vez a vida lhe oferecia uma chance real de recomeçar. Mas junto com o alívio veio o medo. Patrícia sabia que aquela notícia mudaria tudo. Sabia que, se a família descobrisse, as atitudes mudariam rapidamente. As mesmas pessoas que a humilharam poderiam passar a trotelá de forma diferente. E isso a deixou ainda mais confusa. Ela passou a noite em claro, pensando no que fazer, em quem confiar, em como proteger o filho e a si mesma. Pela primeira vez, Patrícia entendeu que precisava agir com cuidado, porque aquela mudança não era apenas financeira, era emocional. Era uma virada que colocaria à prova todos os laços que ela havia mantido até ali. E, sem saber, Patrícia estava prestes a descobrir quem realmente estava ao seu lado. Depois daquela noite sem dormir, Patrícia acordou diferente, não por fora, mas por dentro. Nada em sua aparência denunciava o que havia acontecido, mas sua mente estava em constante movimento, pensando em cada detalhe, em cada consequência e em cada possível reação das pessoas ao seu redor. Ela sabia que não podia contar para ninguém naquele momento, não por egoísmo, não por maldade, mas por proteção. Proteção a si mesma e principalmente ao filho. Durante os dias seguintes, Patrícia continuou seguindo a mesma rotina de sempre. Acordava cedo, trabalhava, cuidava do filho e ajudava a família, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, ela observava tudo com outros olhos. Passou a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. O tom de voz das pessoas,
quando pediam ajuda, os olhares de impaciência quando ela dizia que não podia naquele momento, as cobranças disfarçadas de preocupação. Era como se, finalmente, ela estivesse enxergando a verdade nua e crua. Mesmo antes de qualquer revelação, o comportamento da família já mostrava muito. Ninguém perguntava como ela estava. Ninguém se interessava por seus planos. O interesse surgia apenas quando o assunto envolvia dinheiro ou problemas. Isso doeu mais do que qualquer humilhação do passado, porque agora Patrícia tinha a confirmação silenciosa de que nunca foi vista como prioridade, apenas como recurso. Enquanto isso, ela começou a resolver tudo com calma, procurou orientação, organizou documentos, tomou decisões importantes sem comentar com ninguém. Cada passo era dado com cuidado, porque ela sabia que qualquer descuido poderia colocar tudo a perder. Ela também começou a mudar pequenas atitudes, passou a dizer não em situações simples. Adiava ajudas urgentes, colocava limites e, para surpresa dela, essas pequenas mudanças começaram a incomodar. As pessoas estranhavam, perguntavam se estava tudo bem, faziam comentários atravessados. Alguns até insinuavam que ela estava diferente, distante ou fria. Patrícia escutava tudo em silêncio. Pela primeira vez, ela não se sentia culpada por se proteger. O momento da revelação começou de forma inesperada, em um encontro de família, daqueles comuns, onde todos se reúnem mais por obrigação do que por afeto. Alguém comentou sobre dinheiro, como sempre. Uma conta, uma dívida, um problema urgente, os olhares se voltaram automaticamente para Patrícia. Era o mesmo padrão de sempre. Mas dessa vez, ela não respondeu de imediato, respirou fundo e apenas disse que não podia ajudar naquele momento. O silêncio que se formou foi pesado. Alguns ficaram confusos, outros incomodados. Alguém comentou, em tom irônico, que ela estava se achando demais. Outro lembrou, sem nenhuma delicadeza, do passado dela, como se aquilo justificasse qualquer cobrança. Foi ali que Patrícia percebeu que, independentemente do que fizesse, sempre seria julgada. E essa percepção trouxe algo novo, clareza. Ela não levantou a voz, não discutiu, não se defendeu, apenas manteve a postura firme. Dias depois, a notícia começou a circular, não porque Patrícia contou, mas porque segredos grandes raramente ficam escondidos por muito tempo. Alguém comentou algo, outro ouviu de alguém. E de repente surgiram perguntas, mudanças de comportamento, tentativas de aproximação. Pessoas que antes a ignoravam começaram a aparecer com sorrisos forçados, palavras doces e interesse repentino. Patrícia observava tudo, com calma. Cada gesto, cada palavra, cada tentativa de se aproximar dizia mais do que qualquer confissão. Quando finalmente confirmou, de forma direta e simples, que havia ganhado um grande prêmio, o clima mudou completamente. O choque foi visível. Alguns ficaram sem reação. Outros não conseguiram disfarçar o interesse. As mesmas pessoas que a humilharam começaram a falar em união, família, perdão e recomeço. Patrícia escutava tudo com atenção, mas sem se emocionar, porque agora ela entendia que respeito não vinha do amor, mas da conveniência. E isso, apesar de doloroso, foi libertador. Ela não precisou humilhar ninguém, não precisou cobrar nada. A mudança de comportamento falava por si. E naquele momento, Patrícia soube que o confronto mais forte não era feito de gritos, mas de silêncio e limites. Ela estava pronta para a decisão final. Depois que a notícia se espalhou, a casa nunca mais foi a mesma. O ambiente que antes era frio, pesado e cheio de julgamentos, passou a ser tomado por um cuidado repentino, quase artificial, que Patrícia percebia com clareza. As palavras mudaram, os olhares mudaram, as atitudes mudaram. Mas no fundo, Patrícia sabia que nada daquilo vinha de arrependimento verdadeiro. Vinha do interesse. Pessoas que mal falavam com ela começaram a perguntar como estava se sentindo, se precisava de algo, se o filho estava bem. Parentes distantes surgiram do nada, relembrando histórias antigas, tentando criar uma proximidade que nunca existiu
de verdade. Patrícia escutava tudo com educação, mas com o coração protegido. Ela já tinha aprendido, da forma mais dura possível, que carinho forçado não aquece e respeito comprado não dura. Durante muitos dias, ela refletiu em silêncio sobre o que faria a partir dali. Porque, apesar de tudo o que tinha vivido, ela não era uma pessoa má. Ela não sentia desejo de vingança. Não queria humilhar ninguém, como foi humilhada. Mas também não aceitava mais ser usada. Foi então que Patrícia tomou a decisão mais importante da sua vida. Ela decidiu que ajudaria sim, mas ajudaria do jeito dela. Com limites, com consciência, com dignidade, em uma conversa tranquila, sem gritos e sem acusações. Patrícia deixou claro que ajudaria a família a se organizar, a quitar algumas dívidas e a respirar aliviada por um tempo. Mas também deixou claro que não sustentaria ninguém, que não aceitaria cobranças, que não permitiria mais comentários sobre o passado, que o respeito dali em diante seria obrigatório. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era um silêncio de julgamento, era um silêncio de entendimento. Alguns se sentiram desconfortáveis, outros envergonhados, mas ninguém ousou contestar. Pela primeira vez, Patrícia não estava pedindo espaço. Ela estava ocupando. Com o tempo, as pessoas começaram a mostrar quem realmente eram. Algumas se afastaram, percebendo que não teriam mais vantagens. Outras permaneceram, agora de forma mais respeitosa. E Patrícia entendeu que perder algumas pessoas não era perda, era livramento. Ela investiu no futuro do filho, deu a ele estabilidade, cuidado e amor. Sem excessos, sem ostentação, mas com segurança. Também investiu em si mesma. Estudou, cuidou da própria saúde. Reconstruiu a autoestima que havia sido quebrada ao longo dos anos. O passado, que antes era usado contra ela, perdeu a força, não porque foi esquecido, mas porque deixou de definir quem ela era. Em um último encontro de família, alguém comentou, em tom mais baixo, que Patrícia tinha dado a volta por cima. Ela ouviu, sorriu de leve e não respondeu, porque não sentia mais necessidade de provar nada. A maior vitória dela não foi ganhar na Mega Sena, foi ganhar liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de dizer não. Liberdade de ajudar, sem se anular. Hoje, Patrícia ajuda quem precisa, mas apenas quem respeita. Ela ensina o filho, todos os dias, que dignidade vale mais do que aprovação. E que ninguém deve aceitar humilhação em nome de amor. Aquela jovem que foi julgada, apontada e diminuída, não desapareceu. Ela evoluiu. E a história que começou com dor, terminou com consciência, força e paz. Porque no fim, Patrícia não venceu ficando rica. Ela venceu aprendendo o próprio valor.